Pessoal, bom dia. Aqui é o professor Luiz, de APB2. Vamos a mais uma aula de Excel, número 5, onde nós aprenderemos a inserir formulários e código do VBA. Tá? Então vamos retomar a nossa aula 4 aqui, onde nós tínhamos uma planilha com um plano de fundo, inserimos aqui uma imagem, né? E aí então, primeira coisa, podem notar que a planilha, inicialmente essa daqui, ela pode ter a extensão XLSX. Nós temos que garantir que ela fique habilitada para macros. Então, para isso, nós temos que mudar ela para XLSM. Vamos fazer isso. Arquivo, salvar como. Vamos procurar aqui um diretório, tá? Então eu quero salvá-la como XLSM. Não basta eu colocar aqui XLSM. Eu tenho que vir aqui no tipo, escolher pasta de trabalho habilitada para macro do Excel, .xlsm. Ok, salvamos. E aí sim, ela está habilitada para receber código. Tá? Vamos inicialmente aqui mudar, com duplo clique aqui na aba, para mudar o nome, vamos mudar para menu. E vamos inserir mais uma aba aqui, chamada, cliquei no sinal de mais, 2 cliques, config. Okay? Essa vai ser a nossa aba de configurações. Tá? Então vamos colocar aqui 4 colunas. Primeira coluna, versão. Segunda coluna, data. Terceira coluna, status. Quarta coluna, descrição. Okay? Então vamos colocar aqui a versão 1.0, data hoje, Ctrl 2 pontos, status sim, sim já está implementado, descrição, implementações iniciais, tá? Pode aqui ajustar as colunas com duplo clique aqui, seleciono tudo, duplo clique, tá? E eu vou aqui dar um nome para esse intervalo. Detalhe, eu estou selecionando a partir da célula A2. Para o que nós queremos fazer, não posso selecionar a partir da célula A1. Então, a partir da célula A2, vamos selecionar até por exemplo, a linha D20. Então, intervalo selecionado A2, D20. E vamos chamar esse intervalo de sobre. Tá? O intervalo selecionado vamos colocar aqui na nossa caixinha, sobre, e vamos teclar o Enter para efetivar esse intervalo. Nós podemos até colocar uma cor um pouco diferente aqui, para sabermos que esse é o intervalo do sobre. Tá? Então aqui, sei lá, uma corzinha aqui um pouco diferente. Então toda vez que eu clicar aqui na minha caixinha e procurar o intervalo sobre, o Excel automaticamente já me seleciona a área que me interessa, tá? Esse vai ser o nosso controle de versões, tá? Então aqui nós temos a aba menu e a config. Agora, para ir na parte de codificação, nós devemos entrar na nossa macro aqui, né? Na nossa folha de programação. Não sei se eu já expliquei, eu vou voltar a explicar aqui. Nessa aba desenvolvedor, normalmente não é habilitada no Excel. Então, para que nós façamos isso, eu vou aqui em arquivo, opções, personalizar faixa de opções, e caso você não enxergue essa aba desenvolvedor, basta, ele vai estar aqui, assim. Então você clica aqui, habilita, dá o OK e ela vai passar a aparecer. Você pode clicar aqui no Visual Basic ou simplesmente aqui o nosso Alt F11, que é o nosso atalho, ok? Então aqui eu tenho minha planilha aqui, o meu ambiente aqui de programação. Eu vou minimizá-lo para nós que consigamos enxergar aqui um pouquinho a planilha e um pouquinho o código. Vou desabilitar essa janelinha aqui de verificação imediata para nós termos mais área de trabalho aqui, né, para o nosso código e formulário, tá? Então aqui vamos dar uma ajeitada, ok.
E aí eu vou começar a inserir objetos, né, para eu conseguir começar a interagir aqui. Então eu vou no menu inserir, tá? Eu vou inserir um user form, ou seja, um formulário, tá? Inserir um formulário, eu posso mexer no tamanho dele aqui, tá? Esse é um formulário o qual vai me propiciar enxergar como se fosse o sobre do bloco de notas e assim por diante. Eu vou fechar aqui a minha caixa de ferramentas, tá? Vou minimizar um pouquinho aqui, vou trazer para baixo aqui essa barra de propriedades, tá? E vou inserir também um módulo, inserir módulo, que é o local aonde tem a nossa codificação, tá? E para cada objeto que eu tenho aqui, dei duplo clique aqui no formulário, ele tem um nome interno. Aqui, user form 1, eu vou chamar form sobre, tá? O S maiúsculo é opcional, eu coloquei só para estética. Form sobre, dei o enter para efetivar e vou mudar também o módulo. Eu vou chamar aqui de mod sobre, ou melhor, mod auxiliar. Enter. E agora que eu já tenho o formulário ainda aqui em branco, eu vou criar a chamada do formulário. Então vamos lá, subrotina, abre form, enter. Qual o nome do formulário? Form sobre. Então vamos colocar form sobre, ponto. Quando eu digito ponto, ele já me abre todas as opções de código e começo a digitar SH. Ele já me aparece aqui o show. Show é para exibir. Então eu dei duplo clique aqui, ponto show. Vou colocar um comentário aqui, exibe o formulário sobre, tá bom? O que é em verde é comentário. Esteticamente aqui eu vou dar um tab só para ficar mais legível, né? Mais uma prática de programação. E eu já vou pôr para funcionar aqui esse código aqui. Como eu faço isso? Eu vou aqui no menu, clico nesse objeto aqui, que é uma imagem. Não adianta clicar nesses porque esse é só o plano de fundo. Esses mais claros não consigo clicar. Tem que ser nesse aqui. Por coincidência eu coloquei em cima do outro, mas só para efeito estético, tá? Vou clicar aqui com o botão da direita. Existe um menu aqui chamado um item atribuir macro. Clico no atribuir macro e escolho o nosso abre form, que está aqui. Abre form. E aí, ok. Clico fora. E eu já posso testar. Agora vocês notem que quando eu passo o mouse em cima do meu ícone, ele já muda para uma mão, ou seja, já tem uma coisa associada a ele. Vamos clicar e temos o nosso formulário vazio, como se fosse o nosso formulário aqui por exemplo, da calculadora, né? Se eu for aqui na calculadora, nós temos o menu sobre. Esse aqui. E assim por diante. Também no bloco de notas, que ajuda sobre, tá? Então nós vamos, aqui no caso do bloco de notas, vocês veem que tem um botão, temos um link, temos o nome da pessoa aqui, o e-mail dela, temos uma descrição aqui, uma imagem, duas imagens aqui. Nós vamos fazer algo parecido, ok? Então, vamos fechar aqui o formulário, vamos no modo design, no modo Visual Basic aqui, vamos começar a inserir objetos. Para inserir objetos, existe esse ícone aqui chamado caixa de ferramentas, que eu vou começar inserindo o objeto imagem. Clico no objeto, solto, e se eu der um clique aqui, ele já aparece, tá? Vou fechar aqui
Para cada objeto, eu vou posicionar ele aqui mais ou menos aqui. Para cada objeto eu tenho as propriedades dele, tá? Então eu estou mexendo aqui, por exemplo, na propriedade, estou mexendo no tamanho, automaticamente o height aqui, que no caso é a altura, ó, está em 89,25. Vou aumentar ele mais, foi para 158. E também existe uma propriedade width, que é a largura. Se eu mexer aqui, ela também vai, vamos visualizar ela melhor aqui. Se eu começar a mexer aqui na horizontal, ela muda, tá? Se eu começar a posicionar aqui, a propriedade top também muda, ou seja, a distância em relação ao topo do formulário. E assim por diante. Existe uma propriedade aqui também, nós podemos aumentar aqui para visualizar melhor. Existe uma propriedade chamada, por exemplo, Special Effect. Nós podemos selecionar e ela muda o formato da borda, como se estivesse afundado aqui, né? Temos algumas outras, Etched e assim por diante. Podem experimentar. Vou deixar aqui no Sunken, tá? Vou selecionar o objeto. Com o objeto selecionado, como eu sei qual objeto está selecionado? Porque aqui aparece o nome do objeto, né? No caso, o nome do objeto, o nome interno, se chama Image1, tá? Então nós vamos aqui mudar a propriedade Picture dele. Existe uma propriedade Picture, isso aqui está em ordem alfabética, aqui está por categoria, tá? Tem gente que prefere trabalhar aqui, depende do caso, essa forma é mais fácil de localizar as propriedades, e dependendo do caso eu deixo como padrão alfabético, tá? Você vai na propriedade Picture, que não tem nem nada apontado, vamos clicar aqui nos 3 pontos, tá? Ele vai me indicar aqui algo para eu escolher, tá? Eu vou escolher aqui a minha imagem. Detalhe, ele não enxerga formatos diferentes dos que estão aqui, ó. BMP, ICO, DIB e assim por diante. Então aquela figura que inicialmente estava em JPEG não vai funcionar aqui. O que eu tenho que fazer? Eu vou abrir o meu Paintbrush. Agora é Paint, né? Antigamente era Paintbrush, tá? Vou abrir aqui a minha figura. Opa, vamos abrir aqui onde está a nossa figura. Não a figura transparente, a figura logo, tá? E vamos salvar como bitmap. Arquivo, salvar como imagem BMP, ou seja, bitmap. Podemos deixar o mesmo nome, logo BMP, tá? Fechei aqui. E agora vamos apontar aqui a nossa propriedade Picture para bitmap. Imagens, logo BMP, tá aqui e tá aqui. Ela ficou muito grande, eu não quero desse tamanho, eu quero um pouco menor, então eu vou definir o tamanho aqui. Existe uma propriedade aqui que se chama Picture Size Mode, ou seja, eu consigo encaixar o tamanho na caixinha, né? O stretch ele ficou distorcido aqui, ficou meio ovalado, não é interessante. Eu coloco a opção número 3, Picture Size Mode Zoom, ou seja, ele deixa aqui o objeto exatamente conforme o tamanho da caixa. Só que detalhe, a minha caixa ela ficou aqui um pouco mais um pouco maior do que o necessário. Não sei se dá para notar aqui o contraste. O fundo é branco, mas existe um pequeno retângulo cinza aqui, idem na parte de cima. Então, com o objeto selecionado, nós vamos aqui mexer em outra propriedade chamada Auto Size, ou seja, tamanho, né? Size é tamanho, então tamanho automático. Ele está em falso, vamos escolher True, que é verdadeiro, tá? E aí ele aumenta, ele maximiza, mas perde aquela borda branca. E aí sim, nós diminuímos aqui pelo cantinho, e aí eu consigo ter uma proporção de um ícone aqui sem ter a parte branquinha aqui, né? Ok? A parte cinza, aliás. Então eu tenho meu logotipo aqui. Ok.
Vamos minimizar aqui um pouquinho para ver os objetos e tal. Vamos inserir mais um objeto aqui, tá? Vamos inserir aqui, na nossa caixa de ferramentas aqui, inserir o objeto quadro. Vamos colocar mais ou menos aqui, tá? E aí ele também tem uma propriedade aqui, ele se chama no inglês frame, tem uma propriedade aqui chamada caption, que seria título, tá? Cabeçalho. Então vamos mudar de frame 1 para desenvolvido por dois pontos, tá? Esse é o objeto frame 1 ou quadro, tá? Agora vamos inserir mais um objeto rótulo. Eu vou clicar nele aqui e vou já colocar na minha caixinha aqui, segurando o botão esquerdo do mouse, tá? O padrão dele é label 1, que é rótulo. Eu também vou mexer na propriedade caption dele. Vou colocar o nome de quem fez a planilha, no caso de vocês, tá? Coloquei o nome, dei o Enter para efetivar, tá? Ele ficou aqui meio não muito centralizado, a gente vai dar uma ajeitadinha aqui, tá? Aqui, vamos deixar do mesmo tamanho aqui tá? Ok. Eu posso mudar a cor aqui da minha borda, aliás, da minha cor de letra, color. Eu vou mudar aqui para, por exemplo, um azul aqui, um pouco diferente, tá? O nome aqui eu vou mudar um pouquinho o tamanho, então eu vou aqui na propriedade fonte, vou mudar aqui, por exemplo, para, sei lá, ele deve estar com 8, eu vou mudar para 10 negrito, ok, tá? Agora a gente vai inserir um outro objeto, vamos inserir aqui um outro rótulo, tá? Vamos arrastar aqui, ele automaticamente já sabe que o objeto aqui era inicialmente label 1, né? Rótulo 1, ele não deixa você colocar nomes repetidos, senão corre o risco de dar erro, tá? Corre risco não, dá erro, tá? Então automaticamente ele já tem um contador interno. Se você já inseriu o rótulo 1, o label 1, automaticamente ele já cria com o próximo da fila, que é o label 2. Então esse label 2 a gente vai mudar aqui o nome do caption dele de label 2 para ETEC Tools. A gente vai fazer uma planilha, tá? Que ela vai, como se diz, ter uma funcionalidade que vai ajudar no nosso dia a dia de trabalho, tá? Então vamos chamar aqui ela de ETEC Tools. Vamos mudar aqui o color, que é a cor de fonte. Vamos colocar aqui um azul, só que ele ainda está pequeno. Vamos mudar o tamanho da fonte aqui para, vamos deixar um tamanho maior aqui, 26 a 28, tá? ETEC Tools. Existe uma outra propriedade aqui que nós podemos mexer, é o alinhamento do texto. Originalmente ele está no tipo 1, que é o texto alinhado left, seria a esquerda. Eu tenho o centralizado e eu tenho a direita. Eu vou deixar a direita, eu vou explicar por que depois. Vou dar uma diminuída aqui, vou dar uma diminuída aqui, tá? Agora eu vou colocar aqui mais um objeto rótulo, tá? Vou colocar aqui mais ou menos desse tamanho aqui. Ele já automaticamente coloca label 3, seguindo aquela regra que não pode repetir os nomes internos, tá? Então eu vou mudar a propriedade caption aqui e vou escrever o seguinte, como se fosse uma descrição aqui da nossa macro. Macro destinada a auxiliar o dia a dia do profissional que trabalha com redes e afins para facilitar o seu dia a dia. Dei o Enter para efetivar e aí ele já colocou aqui
o meu texto aqui, tá? Eu posso digitar diretamente aqui também, se eu clicar no objeto. Ó, eu estou fora do objeto. Como eu sei que o objeto está selecionado, eu clico nele, ele aparece esses quadrados aqui de contorno. Se eu clicar mais uma vez dentro dele, o cursor passa a deixar eu digitar. Vou colocar um ponto final aqui, vou colocar aqui um pouquinho para cá, vou mexer aqui, automaticamente ele muda aqui de linha, ok. Vou colocar aqui um efeito diferente aqui para esse texto aqui. Vou colocar aqui no modo flat. Esse daqui eu gosto do etched, que ele faz um pequeno contorno aqui, tá? Vamos mexer no auto size dele, true, tá? Vou deixar um pouquinho mais de espaço aqui para ficar um pouco mais estético, beleza, tá? Vou inserir mais um objeto aqui, que eu vou colocar as versões. Vou, no caso aqui, inserir mais um rótulo, tá? Nesse caso, eu vou mudar aqui o rótulo para o caption dele, versão 1.0, tá? Eu vou colocar nesse objeto aqui também, eu quero o alinhamento dele à direita, tá? Nesse caso, eu vou mudar aqui o back color dele para preto, eu acho que dá um efeito legal. E vou mudar aqui a cor da fonte, o font color, para verde limão, para dar um destaque, tá bom? E aí, aqui, vou deixar um pouquinho aqui, ou melhor, centralizado, acho que fica mais legal aqui. Vamos ver, centro, beleza, tá? Eu vou deixar o sunken aqui também. Vamos ver o bump como fica. Bump legal, vou deixar o bump. E mais um objeto, um botão de comando aqui. E vamos chamar esse botão aqui, no caso aqui, não seria o caption. Para esse botão é um pouco diferente. Seria a propriedade, não é caption mesmo. A propriedade caption command button, vamos colocar fechar, enter, tá? Vamos deixar aqui o botão fechar do mesmo tamanho aqui da versão, tá? E por último, vamos colocar mais um objeto aqui, que seria o objeto caixa de listagem, tá? Cliquei no objeto, arrastei aqui, coloquei. Vou deixar também no mesmo padrão aqui, preto com verde da minha versão. Então, com o objeto selecionado, back color aqui. Normalmente ele fica na aba sistema, a gente pode ir para paleta aqui, né? Preto, e o font color dele aqui, nessa estética aqui meio maluca. Vamos ver se vai dar certo. Vamos voltar aqui na nossa aba config. Lembra que nós colocamos esse intervalo aqui, nós nomeamos ele de sobre, né? Então esse intervalo que está em laranja aqui, ele é sobre. Então, nessa propriedade aqui desse objeto aqui, existe uma propriedade que se chama row source. Se a gente traduzir aqui literalmente, seria row é linha, source origem. Origem da linha vai ser exatamente no meu sobre. Vou bater o enter aqui. Ele já começou a colocar aqui o 1.0 que está na planilha, ou seja, mudando somente uma propriedade, eu consegui, vamos dizer assim, colocar um item aqui, já associar ao conteúdo, só que ainda está faltando as outras 3 colunas.
Isso é fácil de fazer. Com o objeto selecionado, existe uma propriedade aqui que se chama column count, ou seja, contagem de colunas. Quantas colunas nós temos aqui? A, B, C, D, ou seja, 4 colunas. Então, com o objeto selecionado, o column count, vamos colocar 4. Automaticamente ele passa a aparecer aqui as 4 colunas. Só que eu quero mais. Eu não quero com esse espaçamento aqui equidistante aqui. Tem muito espaço aqui desnecessário para versão, tem muito espaço desnecessário aqui para data, para o status e pouco espaço para minha descrição. Então, eu vou também mudar esse espaçamento. Como eu faria? Existe uma outra propriedade que seria column widths, ou seja, largura das colunas, né? Em que eu, separado por ponto e vírgula, eu consigo definir qual o espaçamento das colunas. Vamos chutar aqui um valor, acredito que 30 seja legal aqui para a primeira coluna, né? Eu acho que também para a segunda coluna, de repente um 40 pode funcionar, tá? Ó, 40 não deu certo, ele comeu aqui o 16 do ano. Então vamos tentar 50. 50 também, 45 é pouco, desculpa, 50 parece razoável. Ele já faz um autoajuste aqui dele, não se preocupem com isso, 49,95, não precisa se preocupar, tá? Esse PT aqui não é o partido, tá? Graças a Deus, é o points, tá? Então vamos colocar aqui ponto e vírgula. Desculpa a brincadeira, pessoal, não vamos misturar política agora que a gente está numa situação difícil aqui do Brasil, tá? Não quero entrar em detalhes aí. Bom, vamos também colocar aqui para o sim, vamos colocar 30, tá? E parece que está correto, está satisfatório aqui nosso espaçamento. Existe uma outra propriedade interessante aqui, se eu desejo visualizar o column heads. O que é column heads? Numa tradução livre seria colunas do cabeçalho com coluna, das colunas, né? Então a gente vai mudar de falso para verdadeiro, true, e automaticamente aqui ele já me coloca as colunas que ele enxergou aqui na nossa planilha. Detalhe, a planilha aqui ela não tem, não está selecionado esse cabeçalho na minha área sobre. É uma coisa do Excel, né? Automaticamente ele sabe que acima daquilo você quer que as colunas sejam visualizadas. Então é dessa forma que você coloca. Então aqui eu vou fazer um ajuste fino aqui na largura das colunas, porque ficou meio cortado aqui, né? A data tá bom, mas a versão comeu um pouquinho. Vou colocar aqui 35, tá? Vamos ver como fica, tá bom? O status também eu vou aumentar um pouquinho. Ele tá 30, vamos colocar aqui 35. E pronto, tá? Então aqui, se a gente fechar aqui o nosso código, ir aqui no nosso menu e clicar no meu ícone, ele já apareceu aqui, né? Alguma coisa aqui interessante aqui, né? Do nosso formulário. Vamos fazer mais alguns ajustes aqui. Parece firula, mas é uma estética, né? Você tem que fazer uma coisa bem harmônica para você demonstrar que o software tem um profissionalismo, né? Então eu não recomendo você usar muitas cores. De repente esse aqui não ficou legal, esse preto aqui com verde, foi só um experimento, né? Mas é uma coisa que você tem que usar bastante a parcimônia, né? Para você não exagerar nas cores, né? Para não ficar um carnaval. E você ter uma harmonia aqui, né? Então o que eu estou vendo aqui como programador, que eu estou vendo que não está legal? Esse nome aqui não diz nada, tá? Userform 1 não está legal, a gente vai mudar isso. E se vocês notarem aqui a estética aqui do alinhamento da direita aqui, ó, o ETEC Tools, ele não está terminando no mesmo cantinho aqui da borda, tá? Que mais? Isso aqui está um pouquinho grande, o botão fechar não está funcionando. Então são essas coisas que a gente tem que, né, começar a mexer. Então aqui eu vou fechar, tá? Para que se presta essa aba config? Para o controle aqui dos clientes, né? Então, por exemplo, não está funcionando algumas coisas do formulário, né? Esse é um exemplo bem simples, tá, pessoal? Mas poderia ser algo mais complexo.
Então eu vou colocar aqui a versão 1.1, a data de hoje, Ctrl 2 pontos. A próxima implementação eu ainda não fiz, então eu vou colocar não, tá? Funcionalidades do formulário, tá? Aqui, beleza? Então ele ainda não está funcionando. Então o que acontece? Se o cliente clicar aqui, ele vai ver que não tem, né? Não tem ainda, está com status não. Então a versão vigente ainda é a 1.0. A 1.1 ela não está funcional. A gente vai fazer isso agora, tá? Vamos fechar aqui. É um controle para o cliente saber em qual versão, né? Ele pode colocar aqui, vamos dizer assim, a lista de desejos dele, coloca tudo status não, coloca uma data inicial aqui que ele lançou os desejos dele de funcionalidades, né? As famosas features, né? Features em inglês. E aí a gente vai mudando as datas aqui à medida que a gente vai implementando e combinando com ele as entregas das versões. Então você consegue sempre ter uma planilha que se autocontrola aqui, né? Um controle bem limpo, para o cliente não ter dúvida de qual versão que está rolando, tá bom? Então vamos lá. Na aba Desenvolvedor, Alt F11, eu clico aqui no Visual Basic. Vamos aqui no nosso formulário. Para eu selecionar o objeto é só dar duplo clique aqui, ó. Estou no modo de macro, na folha de macro, estou no formulário, tá? Então, primeira coisa, quando nós selecionamos os objetos, se você segurar o Ctrl, aqui o Ctrl do teclado, o Ctrl da esquerda, ele seleciona simultaneamente, por exemplo aqui, 3 objetos. Então aqui eu vou aqui no menu formatar, alinhar, ele já tem algumas coisas prontas, eu não preciso ficar arrastando as cegas aqui, ele já me garante aqui, ó, pelo desenho aqui do ícone, que eu vou ter 100% de certeza que está alinhado aqui. E idem para esse outro canto aqui, vou selecionar esse objeto aqui, vou selecionar esse, tá? E como foi o primeiro objeto que eu selecionei aqui, a minha caixinha de listagem aqui, ele já sabe que essa eu tomo como padrão. Então todos esses outros vão se alinhar a esse. Então eu vou aqui formatar, alinhar. Da mesma forma que tem o esquerda, existe o direita, tá? Ele alinhou aqui a direita. Todos estão aqui terminando na mesma posição. Por isso que eu coloquei aqui o texto alinhado à direita, porque senão ele ia ficar uma coisa meio fora aqui, ó, tá vendo? Ó? Então eu preferi todos alinhados à direita para ficar tudo alinhadinho aqui. E aqui eu falei errado, mas ele não colocou aqui. Vou colocar aqui, tá? Agora ficou, tá? Então eu já tenho uma estética melhor aqui. Eu posso selecionar todos os objetos aqui, ó. Posso trazer eles em conjunto aqui para cá, tá? Posso diminuir um pouquinho o formulário aqui porque não tem muita necessidade. Posso colocar um pouquinho aqui, né? Vou dar uma salvada. Detalhe, quando eu salvo nesse disquete aqui, é como se eu tivesse salvo nesse disquete e vice-versa. Quando eu salvo nesse disquete, eu salvo todo o conteúdo de programação, e quando eu salvo aqui, eu salvo todo o conteúdo que está na planilha, tá? Ou simplesmente a tecla de atalho aqui para esse Excel em português, Ctrl B, salvar, tá? E para finalizar, vamos pôr para funcionar esse botão, o botão fechar, que ele não está funcional ainda, tá? Existe mais um item aqui que a gente também esqueci de falar. O distanciamento entre os objetos aqui, ele não está na mesma distância, o distanciamento vertical. E esse ícone aqui, ele não está alinhado também com o ETEC Tools, tá? A gente pode fazer de outra forma também, além do alinhamento aqui, né? Aqui e aqui. Eu posso ver aqui a propriedade top. A propriedade top desse objeto é em relação a parte superior aqui do formulário. Vamos ver a propriedade top da lâmpada, 11.25. Vamos ver aqui a propriedade top do ETEC Tools,
5,25. Vamos colocar o mesmo, 11,25, por exemplo. E aí eu tenho a garantia de que esse desenho está na mesma linha aqui imaginária do nosso ícone. Agora eu vou fazer um outro aqui. Seleciono esse, seguro Ctrl, com o Ctrl selecionado, vou selecionando todos os objetos aqui desses caras aqui, tá? Vou aqui no meu formatar, espaçamento vertical, criar igual. Tá vendo? Todos esses menuzinhos aqui é para ajuste de posicionamento de objetos, tá? Então, espaçamento vertical eu quero criar igual, que é esse íconezinho aqui, ou seja, o espaçamento entre cada objeto vai ficar exatamente igual. Isso dá muito trabalho se eu fosse fazer na mão, então com esse recurso fica muito mais fácil, tá? Deixa eu salvar aqui. Para finalizar, vamos programar o botão fechar. Clico no objeto, no botão fechar. Quando eu começo a programar, é interessante eu colocar nomes que digam alguma coisa. Esse formulário está simples, porque ele só tem um botão, mas imagina vários formulários como a gente vai ter depois, né? Então eu não sei mais qual botão é qual. Então eu vou começar a dar nomes aos bois aqui, nome aos botões. Fechar, cliquei no botão fechar, o nome interno dele se chama Command Button 1. Detalhe, esses nomes não podem ter espaço, eles podem ter underline. Então eu vou se chamar, nada mais intuitivo de chamar o botão fechar de botão fechar. Sem acento, não recomendo colocar acento. Dou Enter aqui, então esse objeto aqui, botão fechar, se chama botão fechar. Esse nome pode ser em português, não é uma palavra reservada, tá? Vou dar duplo clique aqui. Quando eu dou duplo clique naquele objeto, repetição, replay, vou dar duplo clique no botão fechar, ele me abre por padrão a rotina, ou seja, o que vai acontecer quando eu der o clique no botão fechar, tá bom? O clique no botão fechar, eu quero que feche o formulário sobre, então é assim, para fechar um formulário seria form sobre o nome do formulário e antes dele eu coloco unload. Unload seria descarregar o objeto sobre. Vamos testar? Cliquei aqui, já ficou uma estética mais harmônica, né, pessoal? Cliquei em fechar. E é isso por hoje, pessoal. Nos vemos hoje à noite. Um abraço.